Uma coisa é um discurso para manter viva aquela base de apoio mais ultraconservadora, vamos colocar assim. Outra coisa, na prática, o pragmatismo ser colocado sobre a mesa, né? Claro, né? E vale para o Brasil e vale também para a China, né? Sim. O Milei várias vezes disse que não faria negócio com a China comunista e esteve aí em diversas oportunidades voltando atrás em relação a pontos como esse, né? O Brasil, mais uma vez, o caso do Milei é particularmente emblemático porque nós temos, além de uma ligação econômica com a Argentina, uma ligação, obviamente, territorial e uma ligação cultural também, né? Boa parte desses países do Cone Sul, né? Por mais que o Brasil muitas vezes continue de costas para a América Latina, né? A nossa integração regional em todos os aspectos é bastante grande, né? Eu lembro até de ter algumas bravatas que permeiam tudo isso. Bolsonaro veio reclamar, por exemplo, na época da placa do Mercosul, né, nos automóveis, que era um absurdo, e teve que voltar atrás. Claro, não estamos falando do Trump saindo do Acordo de Paris, sim. Mas faz sentido que algumas instituições permaneçam, né? Embora eu ache que o Donald Trump vai fazer um governo ainda mais radical do que os anteriores, do que o governo anterior que ele fez, né? Acho que está com os setores que apoiaram o Trump nessa eleição, são setores ainda mais radicalizados à direita do que aqueles que estiveram na administração dele pela primeira vez, né? Por outro lado, né, se a gente levar para o pragmatismo máximo, né? Eu entendo que vai ser do interesse das corporações americanas e talvez o governo apoie que elas façam isso, obter a oportunidade de novos negócios. E uma parte dos novos negócios, talvez o Paul concorde com isso, está justamente na transição energética, particularmente na transição energética e nas mudanças climáticas. Então, se isso de fato representar uma oportunidade econômica para esses grandes conglomerados, por exemplo, de obter lucro no Brasil investindo na economia verde, então pode ser que o governo Trump represente uma abertura, né, para que essa agenda não pare, ou pelo menos naquilo que diz respeito à obtenção de ganhos para as empresas norte-americanas, isso continue a evoluir. A gente tem, por exemplo, o mercado de carbono, né, sendo regulado, e isso é a commodity do século XXI, né? A gente tem investimento na bioeconomia, né, como oportunidades de negócio para essas empresas também. Mas eu diria que o grande choque que o Donald Trump vai dar desde o início é o choque do protecionismo, né? Isso sim é algo que vai levar a consequências para o mundo, porque vai implicar em inflação para os demais países, e aí, né, inflação que vai do preço da energia para o preço do alimento, para o preço dos transportes, né, porque a princípio a proposta principal dele foi levantar tarifas, né, para a importação de produtos do mundo todo. Então vamos ver como isso vai impactar. Isso é algo que eu entendo que ele tem muito mais capacidade de fazer imediatamente, né, e se isso acontecer, né, o resto do mundo vai pagar essa conta por meio de inflação. Sim. Algum apontamento, já que ele perguntou se o Paul concorda, não sei se o Paul concorda. Não, eu concordo que vai haver várias oportunidades, especialmente para o Brasil. Acho que o Brasil é muito bem posicionado para aproveitar dos novos investimentos em energia limpa, biocombustível, bioenergia pelo geral, biomassa. Acho que tem muitas oportunidades por aqui e o Brasil se destacou há muitos anos como líder nessa área. Mas se estamos falando de multilateralismo, acho que lá tem desafios maiores, porque, por exemplo, no mundo corporativo, no mundo de finanças, tem um short-termism, que é muito forte. Tem como muitas empresas que estão olhando para um horizonte temporal de 3 anos, por exemplo. E se está olhando para 3 anos, muito difícil realmente poder integrar o preço da mudança do clima. É muito difícil integrar esses custos de longo prazo que realmente são problemas ao nível mundial e acho que demandam, de certa forma, uma solução mundial. Mas dentro desse cenário que é um pouco desafiador, acho que tem muitas oportunidades para certos países e o Brasil, sem dúvida, é um desses países. Mas leva tempo, que é o que você falou, né, Paul? Carol, quero te ouvir sobre isso. E até citando esse mercado do carbono, que foi aprovado no Congresso Nacional nesses últimos dias aqui no Brasil, não sei se falta ou já foi sancionado pelo governo, mas se não foi, será, com toda certeza. E segundo muitos especialistas, é um mercado muito complexo e que vai levar de 3 a 5 anos para que o Brasil regulamente esse mercado,
cria as estruturas para que ele funcione, para o comprador, para aquele que vai vender, para criar uma plataforma para unificar esses negócios, embora parece-me que cada estado vai ter também autonomia para conduzir essas políticas. Enfim, se vai ter uma condução centralizada no governo federal ou não. São muitos detalhes de uma política complexa que vai levar tempo para ser implementada. Sim, e inclusive vou ser pessimista novamente, por isso nós estamos aqui lado a lado. Eu acho que 5 anos é um prazo curto. Mais que isso. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que o Brasil não consegue cumprir com esse prazo de 5 anos, sendo pessimista mesmo, colocando num cenário. E acho também que os estados não vão conseguir ser tão independentes nesse processo. Vai cair no colo do governo federal e o governo federal vai acabar tocando o projeto. O governo Lula tem mais 2 anos, então vai haver uma substituição, provavelmente. Não sei se o Lula volta para uma reeleição. E aí nós já não sabemos também como o próximo presidente, o próximo possível presidente pode agir diante disso. Então eu acredito que em 5 anos não vai ser possível. Devia ser uma política de Estado, né? Mesmo que mude o governo, é algo muito complexo para chegar a um outro governo e querer mudar o funcionamento de um mecanismo que já é complexo por si só para ser implementado. Mas eu achei que a Carol estava mandando o Lula embora muito cedo. Tem muito tempo ainda pela frente. Muitas coisas acontecerão ao longo dessa semana, mas para não fugir aqui do nosso tema principal, nem vou levantar essas discussões por agora. E ainda nessa página do pragmatismo, eu abri uma notícia para ter certeza se eu estava correta na minha lembrança. E a gente tem falado muito aqui na Jovem Pan sobre essa tentativa do governo chinês de implementar essa nova Rota da Seda, que é um projeto trilionário para incentivar mercados de outros países, com um apoio em obras, em projetos de logística, de infraestrutura, com o objetivo de fomentar a relação desses países com o mercado asiático, ou seja, fortalecer, no fim das contas, o mercado asiático. O Brasil, que é um parceiro, e ainda hoje eu pretendo avançar nesse tema com vocês, sobre os acordos que foram assinados entre os 2 presidentes, o Brasil está relutante em aderir a esse projeto, pensando em evitar um problema diplomático com os Estados Unidos. A Argentina, que se diz assim muito ligada aos Estados Unidos, é muito esperançosa em relação a esse novo governo de Donald Trump, a Argentina foi a primeira grande economia da América Latina a aderir à nova Rota da Seda, com todas as críticas que faz ao governo chinês, como você citou agora há pouco. Então, me parece que a gente sempre caminha para essa mesma discussão, né? As questões, as brigas ficam no discurso. O pragmatismo, no fim das contas, é o que está posto sobre a mesa e é o que vai avançar. Leandro, só um apontamento, tá? Quero tocar uma outra discussão aqui com você, que foi um dos grandes objetivos do Brasil na presidência do G20 nesse ano, que é essa reforma do sistema de governança global. E aí nós falávamos aqui sobre a possibilidade de essas ameaças de Estados Unidos deixarem esses grandes grupos, né, esses grandes fóruns mundiais, de abrir espaço para fortalecer essas novas lideranças. Você vê isso como uma oportunidade ou não? Sem dúvida. Eu vejo que tem alguns fóruns que os Estados Unidos participam que vão ser esvaziados, né? Mas, por outro lado, não sei se a Marcela concorda comigo, tem outros que já não contam com os Estados Unidos, que têm o projeto de adquirir maior importância. Acho que o principal deles, para nós aqui na discussão, é justamente o BRICS, né? Então é um bloco que reúne também países bastante diferentes, mas com objetivos bastante mais focados. Então, de certa forma, não é a reforma da governança global que o Brasil historicamente defende, né, que é a reforma de instâncias como o Conselho de Segurança da ONU, né, as organizações de comércio e as organizações de financiamento, né, por exemplo, a participação dos países no FMI, né, e no Banco Mundial, mas é
é uma alternativa de multilateralismo que tem sido construído intensamente pelo Brasil. Esse ano a presidência esteve com a Rússia, mas no ano que vem a presidência vai estar com o Brasil, né? Eu acho até uma certa megalomania do Brasil, né? COP, G20, BRICS. Eu acho que, de fato, tem um esforço muito grande aí do Brasil de se posicionar nisso, e o BRICS é o fórum por excelência, né, que não conta com os Estados Unidos e que pretende se tornar uma alternativa com alguns focos, como, por exemplo, a criação de uma moeda de troca, né, própria do bloco. Por isso a ideia de trazer tantos países que não são os BRICS originais, né, para dentro do sistema, né? O NDB, que é esse banco presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, com sede na China, e que já está financiando muitos projetos, inclusive em transição climática. Eu estava olhando aqui, no Brasil tem muito município hoje, independente de partido político, município, estado, tem o Nubandes, um projeto em conjunto com o Bandes, que é o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, sendo desenvolvido com o NDB, que é o New Development Bank dos BRICS, né? Ou seja, tem a ideia de criar mecanismos próprios, né, para que se alcance alternativas a esses fóruns que não têm funcionado. Isso pode gerar tensões também, né? Isso pode gerar a ideia, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, de que esse avanço deve ser contido, né? E não contido, né, militarmente ou nas instâncias tradicionais, mas contidos a partir dos fluxos econômicos que vão se estabelecendo. Marcela, por que é tão difícil avançar numa reforma do sistema de governança global? Não é de hoje que o presidente Lula bate nessa tecla, defende essa pauta. No ano passado, na Índia também, na cúpula do G20 na Índia, em Nova Delhi, também foi um dos principais pontos da declaração de líderes. Por que é tão difícil avançar nessa pauta? Esse é um tema histórico da política externa brasileira, não é um tema novo, não é um tema que o Brasil vem há décadas tentando avançar e não consegue. Às vezes a gente avança nas negociações bilaterais e aí alguns países lançam as declarações, eu sou favorável à entrada do Brasil, mas na hora do cômputo geral, depois isso não se soma e não consegue fazer essa reforma. Acho que o Brasil é um ator insatisfeito do ponto de vista dessa ordem, porque a gente está bem posicionado nessa ordem, não tem um papel do ponto de vista formal condizente a esse posicionamento, né? Mas eu sempre digo, né, que para os alunos em sala que se houvesse essa reforma, né, a gente como brasileiro, às vezes a gente se coloca, o Brasil pleiteia essa vaga há bastante tempo, por exemplo, do Conselho de Segurança, mas isso não é uma equação simples, né, porque nós temos vizinhos, a gente faz parte de uma região, existem outros atores médios que também gostariam de participar dessas instituições. Então, por mais que muitas vezes a gente veja que o Brasil está bem posicionado, nós não temos muita clareza do que de fato seria essa reforma, de como ela seria feita, principalmente entre os países do Conselho de Segurança. E isso implicaria, acho que a grande dificuldade estrutural é que alguns países perderiam poder, né? Isso implicaria uma troca ou um reequilíbrio, vamos dizer assim, dessas forças internacionais que esses países muitas vezes relutam em perder. Então, é você redefinir essas relações de forma que os países que tradicionalmente sempre tiveram muito poder vão ter menos em relação a esses novos países, essas potências médias. Poder. Exato, né? Então, não é muito simples de fazer isso. Sim. Em relação às guerras, né, a gente estava falando agora há pouco sobre os avanços que o Brasil obteve nessa presidência agora do G20, em relação às guerras em Gaza e na Ucrânia. A declaração final do G20 não mencionou diretamente o papel de Israel e da Rússia, não houve aquele esforço para responsabilização da Rússia. No ano passado também na Índia não houve esse avanço, muitas barreiras diplomáticas para isso. Para o conflito no Oriente Médio, a cúpula reforçou o pedido de cessar-fogo de forma abrangente, sem criminalizar ninguém também. E já para a tensão entre Ucrânia e Rússia, os integrantes do G20 destacaram, além dos pontos que eu falei, os impactos humanitários na faixa de Gaza e os danos decorrentes dessa guerra para outras nações. E aí, Paul, é o que nós estávamos falando desde o início, né? São muitos os entraves diplomáticos de um grupo muito diverso, com interesses diferentes, defendendo ou acusando países diferentes que estão envolvidos nesses conflitos. Realmente não é fácil avançar algo que tenha consenso nessa pauta. Mas também, acho que você que falou aqui na discussão, uma declaração é um papel
com alguns compromissos firmados, outros desafios, como a assinatura desses representantes. Não é algo concreto, mas que não deixa de ser um compromisso depois que pode ser cobrado lá na frente. Será que na próxima cúpula a gente vai conseguir avançar nessas questões? Mas qual foi o compromisso? Realmente não vejo como poderia ser possível uma solução negociada para esses dois conflitos. Realmente não acho que vai acontecer. Definitivamente não num espaço multilateral. Acho que, de certa forma, o único país relevante para a situação de Israel e Palestina é Estados Unidos, e realmente não vejo a solução lá. Acho que, pensando na Ucrânia, talvez, de certa forma, a volta do Trump à Casa Branca vai ajudar a resolver esse conflito, mas provavelmente vai resolver de forma mais favorável à Rússia e não de forma que vai favorecer a estabilidade olhando para o futuro. Mas você acredita que o Trump tem poder de conseguir sentar-se à mesa com Zelensky e com Putin e acabar com essa guerra? Não, absolutamente não. Né? Mas acho que a correlação de forças vai mudar, porque o apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia vai diminuir. O Biden claramente percebe isso, é por isso que finalmente autorizou há 5 dias ou algo assim a utilização de armas que não permitiu por meio da Ucrânia durante anos e anos. Acho que Biden percebe que é, de certa forma, a última chance da Ucrânia de tirar mais vantagem da situação atual, porque a correlação de forças vai favorecer mais a Rússia daqui a alguns meses. Marcela, se houvesse um consenso para criminalizar a Rússia, por exemplo, faria alguma diferença para esse conflito? Se os países do G20 se sentassem e decidissem que a Rússia é sim responsável pelo que está acontecendo, pela guerra contra a Ucrânia, haveria algo efetivo como resultado disso ou não? Bom, retórica seria? Claro que seria um constrangimento do ponto de vista político, né, de condenar a Rússia internacionalmente, no âmbito multilateral, mas do ponto de vista efetivo das relações internacionais, as relações internacionais são pautadas pelo princípio da soberania, né? E a Rússia é o país mais nuclearmente armado das relações internacionais, do sistema internacional. Então, é claro que, por mais que houvesse essa condenação pública, né, nas instituições internacionais, de fato, a comunidade internacional não poderia avançar muito nesse sentido sem causar com consequências catastróficas, né, do ponto de vista militar para a ordem internacional.